Você gosta de histórias? Então fique ligado nas dicas do programa de hoje. Nós vamos falar sobre poesia, paz e palavras. Quer contemplar a beleza? Está no ar o Clube do Livro, aqui no Educação. Minhas convidadas são a escritora, atriz e contadora de histórias Carine Raziel, a escritora mirim de 9 anos de idade, Maria Eduarda Macieira, e a jornalista, mãe da Maria Eduarda, Carina Lemos. Muito bem-vindas ao programa. Começar com você, Carine, que escreveu um livro de poesias para crianças. Como é que surgiu essa ideia e como é que é escrever poesia para criança? Obrigada por estar aqui hoje. Estou muito feliz por estar participando aqui com você. Eu já escrevia, sempre escrevi desde a minha adolescência, sempre tive meus diários, escrevia muito e gostava de escrever poesias, né? Uhum. E agora, o livro mesmo, a ideia de lançar o livro foi quando eu já mãe, né? E o meu filho brincando no parque e eu, na hora, ficava tentando arranjar papel e caneta para poder rascunhar o que vinha na minha mente e dali saía muitas poesias, né? Das brincadeiras mesmo. Foi um cenário onde eu fui buscando esse mundo, esse universo lúdico para poder criar as poesias. E claro que com as suas memórias também. Mostra a capa memória do da livro. infância também, porque tudo a gente fala da gente mesmo, né? O universo que vem de nós. Esse daqui é o Janelinha Aberta, meu primeiro livro de poemas infantis. E aqui eu falo, aqui tenho várias... na verdade, reuni aqui, eu tenho vários poemas, mas reuni para esse livro 12 poemas infantis. E como é que foi essa seleção? Eu fui buscando porque eu cheguei a trabalhar, como eu trabalho também com oficinas, né? Eu faço muitos trabalhos para prefeitura e eles me contratam para fazer para bibliotecas. E eu lembro que todas as vezes quando eu ia fazer oficinas, eu deixava vários poemas meus junto com outros também, outros poemas de outros poetas conhecidos, né? Que eu faço uma seleção. E aí eu, colocando ali no meio, as crianças sempre buscavam um outro e que ficava assim, fascinada. Eu quero ler esse, eu quero ver. Nossa, eu adorei esse daqui. Então foram os eleitos, E na aí verdade. eu fui buscando aqueles que as crianças mais liam, que mais gostavam. Até então eu não tinha o livro, então eu fui selecionando todos eles e é esse daqui Os que eu vou mais escolher. votados. Foram Mas os então, mais antes de votados. perguntar para você sobre a receptividade das crianças, o que elas acharam, as crianças, além daquelas que, né, participavam das oficinas com você, eu queria perguntar para a Duda. Duda gosta de poesia? Gosto. Muito ou pouco? Muito. Você lê muita poesia? Sim. Carina, a gente fica com isso na cabeça, né? Puxa vida, a gente quando criança gosta tanto de poesia, todo mundo sabe da batatinha, né? Quando nasce, esparrama pelo chão, todo mundo fala isso. E parece que quando a gente cresce, muitos de nós deixamos de gostar de poesia. Como é que é o teu caso? Você sempre estimulou isso e pretende continuar estimulando isso na Duda? Sim. Na verdade, assim, essa questão da escrita e da poesia e de livros em casa, enfim, tudo isso já vem mesmo, assim, eu escrevo também e poesia é meio que o desaguar, assim, eu escrevo o tempo inteiro, não tenho nada publicado, mas a escrita e sempre foi a válvula de escape. E com a Duda, desde muito pequenininha, assim, sempre essa coisa de acesso a livro pequena e poesia, em especial, é uma coisa que a gente lê muito juntas. Ela lê as poesias, eu leio para ela à noite, enfim, a gente tem essa troca. Então, poesia em casa é constante e de leitura para elas também. Então, assim, já cresce nesse cenário, né? Assim, eu acho que isso é importante. Por você gostar muito. E o pai dela também dá essa força, também tá muito, junto. total. É aquela coisa de, eu falo sempre aqui no programa, educação, se você não se envolver, não rola. Porque tem que estar envolvido. Às vezes a gente fica numa coisa, eu tenho pouco tempo com meu filho, poxa, eu trabalho tantas horas por dia. Mas, de repente, aqueles minutinhos, né?
é de uma qualidade de construção de relacionamento E a que os leitura- pais muitas vezes não se atentam. Pois é, não, e a leitura, essa questão de ler, a gente tem o hábito realmente da Duda, e com a pequenininha, tem a Maria Luísa também de 3 anos, existe esse hábito em casa, desde sempre, antes de dormir, a gente pega uma história e lê, e aí compra livros e pega em biblioteca. O Alexandre hoje, meu marido, né, trabalha dentro da Cidade das Artes, onde tem aquela sala de leitura incrível. Nossa. Então, o que acontece? Quando ele foi para lá, todo dia ele traz um livro novo. Então, ele pega aí para ler à noite. Então, assim, a gente já leu para elas, ou a Duda já leu, vários títulos ali, né, que vai pegando e vai trocando. Aí ele acompanha a listagem dos prêmios, o que está em evidência para trazer. O Alexandre é muito atento, assim, na leitura delas. E é um momento da família muito gostoso. Às vezes nós 4 juntamos no quarto, né, Duda? E para ler os livros, aí a Maria Luísa já escolhe o dela, ela escolhe outro. Vamos ler todo mundo junto, é muito gostoso. Isso aproxima a família, é incrível. Sim, com certeza, é uma construção. É uma São construção, histórias que constroem outras histórias. É. Lê algumas poesias. Então eu vou buscar uma daqui para ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Que são poesias que fala da infância, fala das crianças, fala dos medos, dos sonhos, né, das brincadeiras. E também fala sempre daquela coisa que a gente... O que vou ser quando crescer, né? Ainda não sei o que vou ser, só sei que nada sei. Até sonho em querer ser alguma coisa muito especial. Motorista, skatista, policial, médico, enfermeiro, artista, arquiteto, cantor, narrador, administrador, embaixador, professor ou cientista. Tempo para decidir. Por enquanto vou brincando. Vou brincando de motorista, policial, médico, enfermeira, artista, skatista. Maravilha. E é bem coisa de criança mesmo, né? A gente, Claro. o tempo todo a gente quer ser, quando criança, médico ou caixa de supermercado e a gente dá mil A gente já voltas. discutiu várias vezes aqui no Educação, assim, poxa, como é que a gente pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer? E aí fica aquela polêmica, né? Até com 17, 18 anos de idade, você está saindo ali do ensino médio, poxa, para escolher uma coisa que você quer ser para o resto da vida, sendo que a qualidade, a condição do ser humano é a tão mudança, Sim. é a transformação. complicado. Mas engraçado, você lendo, nesse exato minuto aqui, você lendo a sua poesia, eu pensei, não, acho que é muito mais um exercício de criatividade, da gente estimular a criatividade, né? Dele se imaginar, sei lá, um astronauta. Crianças aí na dizem que cabecinha, quer ser o herói, o Superman, e por que não, né? Por que E não? somos o tempo todo, né? Quando criança, o E tempo aí, todo a gente estimula isso. Eu parti para lá porque eu queria saber a receptividade do livro. Então, como é que é? O que as crianças estão achando? Qual o retorno que você está tendo? Porque eu sei que o escritor tem retorno. Agora, então, que eles dominam a internet, a idade não importa muito, porque os pais eles têm mecanismos de controle ali, de como a criança pode acessar ou não as redes para proteção. Então, qual o retorno que você tem tido do livro? Muito bacana. Eu até fiz a leitura de algum deles no meu canal, Fuxica que eu conto, que eu tenho no YouTube. E as crianças, elas gostam de poesias, elas gostam da musicalidade que tem uma poesia, né? Ela é muito poética no sentido assim, musical das palavras, das brincadeiras dessas palavras, né? E crianças gostam e... Te surpreenderam? Os leitores te surpreenderam com esse retorno, assim? Puxa, eu não esperava, eu escrevi pelo que você está falando, né? Eu escrevi um livro observando meu filho, lembrando do meu passado como criança, sempre gostei de escrever, e aí nas minhas oficinas reuni ali os mais eleitos, porque sempre tem uma expectativa do autor em relação a isso. Te surpreendeu esse retorno dos pais, das crianças em relação ao livro de poesia? Sim, quando eles voltam, os pais, quando fazem a leitura com as crianças, eles... o tempo todo falando sobre a volta da infância que relembrou, porque tem muito disso. É um livro que você lê para uma criança que ainda não sabe fazer a leitura, né, da escrita,
Então, é onde os pais estão interagindo e voltando, né? Na infância, quando falou da dor no dente que sente, das brincadeiras, E né? de repente vai contar alguma coisa do próprio passado pro filho. Exatamente. E aí faz essa recordação. Aham. E é o que eles passam muito essa questão para mim. O livro, ele foi lançado em dezembro de 2019, então eu estou ainda assim... Tá muito recente. Tá muito recente, ainda para tanto feedback, mas Uhum. o retorno que eu venho tendo é justamente essa questão, quando os pais leem para os seus filhos e eles lembram das questões da memória, volta lá no passado, né? Nessas O exercício questões. que você O fez. exercício. Muito bacana. Maria Eduarda, como é que surgiu a Violeta na sua vida? Conta a história. Primeiro eu fiz um desenho pro meu pai, que era a capa do livro. Aí depois o meu pai e a minha mãe falaram que gostaram muito e que estava muito bonito o meu desenho. Aí veio a ideia na minha cabeça de escrever um livro por causa do lacinho violeta dela. Aí eu comecei a escrever e fazer as ilustrações. Aí eu lancei o meu livro na Festa Literária de Paquetá e eu fui depois em vários eventos. Mas me diz uma coisa, como é que é a história da Violeta, assim, se você pudesse resumir, qual é a história dela? A história dela é que ela é uma menina que ela quer viver em um mundo de muita paz e ela não gosta de violência nem de briga e ela tem vários amigos diferentes. Então vamos começar pela questão da paz. Por que você resolveu falar de paz? O que bateu assim na sua cabeça? Não, eu quero que a Violeta seja uma menina que quer paz. Porque a cara dela parece muito que ela quer paz. Pela Você se cara inspirou dela. na carinha dela. Entendi. E quando você vê, quando a Duda tá na escola e vê alguma briga, alguma coisa assim, como é que você se sente? O que é que você faz? Ou quando alguém te provoca, faz alguma coisa que você não gosta, como é que você trabalha isso assim dentro de você para ficar, tô em paz, não vou grilar com isso? Às vezes eu fico chateada, às vezes eu falo com quem tá brigando comigo e é isso. E tenta resolver, sem briga. É isso? Posso dizer isso? E os amiguinhos? Como é que você escolheu os amiguinhos da Violeta? Eu inspirei nos meus amigos e nas qualidades dos meus amigos também. Mostra pra mim quem é quem e que qualidade tem. Até rimou, ó. Quem é quem, que qualidade tem. Vai lá. Essa aqui é a minha amiga Marina e aqui ela é a amiga engraçada que conta piadas. É porque a Marina ela é muito engraçada. Tá. Esses são os que gostam de jogar futebol, o Pedro e o Lucas. Essa é a Milena e a Helena, que elas são sabidas e gostam de matemática. Engraçado, todo mundo que gosta de matemática tem a fama de sabido, né? Não tem jeito. Essa é a Júlia, que é bagunceira. Que tipo de bagunça que a Júlia faz? No livro ela faz bagunça no quarto dela. Ela é desorganizada, deixa o quarto todo desarrumado, é isso? Esse é o que desenha bem, que é o Joaquim. Olha, esse é o artista. Esse aqui é o legal. Aham. Esse é o Davi e o Tomás. Que são super legais. É. Que também rimou. E essa aqui é a Isabela, que é risonha. Tá. Isabela ri de tudo. Não de tudo, mas ela ri. Ri mais do que as outras, do que todos os outros. É isso? É. Como é que foi esse processo, Karina? Então, Porque assim, a ilustração é dela, tá linda, o livro tá lindo.
como é que foi para você, assim, como é que surgiu o estalo de, poxa, esse é um livro e eu vou ajudar minha filha a publicá-lo? Na verdade, a demanda veio dela mesma, assim, a gente até se surpreendeu, porque acontece, no ano anterior, que foi no primeiro ano do Fundamental, ela tinha 6 anos, ela participou de um projeto na escola da Estante Mágica, que é um projeto da Estante Mágica com a escola, que eles criam um livro, cada criança escreve e ilustra o seu livro. Então, tem toda a plataforma fornecida pela Estante Mágica, que é essa empresa, e os professores vão orientando, então as crianças escrevem e ilustram. Então, a Duda trouxe esse primeiro livro, feito na escola, e a gente ficou encantado com esse projeto, né? Lindo, porque o livro é concreto, ele vem, tem lançamento na escola e tudo. E muito bacana. E faz todo esse processo da escrita, do desenho, né, e tudo isso. E aí, no ano seguinte, que já foi 2018, Maria Eduarda com 7 anos, ela começou a fazer em casa o Violeta, a desenvolver essa ideia de escrever e fazendo os desenhos a partir do desenho da capa, que foi o que ela fez. E esse livro da escola a gente levou para a Flipa, que foi a primeira festa literária de Paquetá. Foi até a ideia do meu marido, que ele falou, cara, é bacana ela entender o que isso pode acontecer. Fez o livro, e qual é o desdobramento disso? E estava acontecendo esse primeiro evento, ele fez contato com o curador de lá, ele falou, não, traz a Duda para cá, vamos fazer um movimento, né, de um livrinho de uma criança, ela tinha 6 anos. Bacana. E lá foi uma loucura. Aí lá eu contei a história do meu livro. Pois é, aí contou a história do livro, desse primeiro, da escola. E aí quando foi no ano seguinte, e aí assim, teve sessão de autógrafo lá, participou de uma conversa literária com a Cíntia Barreto lá, mediada pelo Alexandre Damasceno. Pequena, 6 anos. E eu também fui para a Bienal. Mas aí foi depois. Bienal foi com Violeta, né? Sim. Aí depois, no ano seguinte, o Marcelo, que é curador da Flipa, falou, e aí, tem livrinho da escola esse ano e tal? E havia, porque todo ano a escola faz esse projeto. Muito bacana. Só que quando a gente foi falar com ela, ela falou, não, esse ano eu vou levar a Violeta, que é o meu livro, que ela estava fazendo. Aí a gente entendeu que estava acontecendo um livro dentro de casa. Foi assim. Caramba, e o que eu acho mais fantástico, assim, é a decisão. É você estimular desde o início a ela, uma menina de quantos anos ela tinha, 7. né? 7, já tinha 7, ter uma decisão. Não, eu vou levar o meu livro. Isso é tão importante, né? Porque a gente às vezes cresce e fica tão... Nós mesmos ficamos surpresos. Decisão, né? Muito bacana. E aí quando veio isso, a gente falou, não, peraí, agora tem que, né, dar asas para isso, tem que incentivar. E aí foi aquela correria. O livro só foi possível através de campanhas de crowdfunding. A gente fez uma vaquinha na internet para fazer a impressão dos livros, enfim, para levar, porque não tinha como bancar. Sim. Aquilo é muito caro, né? Fazer um livro todo colorido e tal, a gente não tinha condições financeiras de fazer, ainda mais tão rápido, né? E aí fizemos essa campanha, a campanha atingiu 100% da meta. Olha, e aí publicou, e aí ela lançou o livro dela na segunda Flipa de Paquetá, né, do jeito que ela queria, o livro dela, com autógrafo, os amigos foram, foi uma maravilha. Aí eu contei a história de novo e fiz autógrafo no final. Exatamente. E muito bacana, eu já levei o livro da Duda, já fiz leitura também para as crianças, contando histórias, e o que eu acho muito interessante é que a Duda, tão novinha, ela consegue também ser um incentivo para todas as outras crianças. Isso é que muito bacana. Passa a entender assim, nossa, eu também posso, Exatamente. eu também posso escrever, eu posso contar uma história. E isso é muito legal, Porque, estimular. Exatamente, porque assim, matemática e português, né? Duas coisas que, assustam. As pessoas, eu não sei escrever. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu falava, redação. Um tabu, Tirem né? uma folha do caderno e escrevam. A turma inteira fazia, eu fazia, Então, é raro, né, se encontrar, infelizmente. E esse estímulo, sem dúvida. Você está o tempo inteiro falando, Duda, das feiras, de tudo. Como é que é para você chegar lá e falar para um monte de gente sobre as suas ideias? Como é que você se sente? Eu me sinto feliz. Você não sente vergonha nenhuma? Às vezes eu sinto um pouco de vergonha, mas eu falo. Que educação, que a coragem inclui o medo, né? Então,
a desinibição inclui também um pouco de vergonha. Porque às vezes a gente acha, não, a criança é tão desinibida, poxa, em nenhum momento, né? Ou adulto mesmo, ou ela ou ele, são tão assim, assado, e não sabe que existe o outro lado que precisa vencer. Como é que você vence a sua vergonha? Quando você está com vergonha lá no meio da feira, como é que você vence isso para encarar e falar para o pessoal? Às vezes, eu fico demorando um pouco para falar, mas depois eu consigo falar e aí quando eu falo, eu já consigo falar as outras coisas. Você se concentra no que você vai falar e esquece a vergonha, esquece o medo, isso tudo. Boa dica, pessoal que está em casa, viu? Concentração. Dani, uma coisa, desculpa, Claro. que a Karine levantou, essa coisa da empatia, né? Da criança olhar e falar, eu também posso. É engraçado que isso, eu sempre brinco, que inicialmente a primeira coisa do nosso incentivo era a Duda mesmo, né? Incentivar a nossa filha a escrever e tal. Logo no lançamento desse livro, eu ouvi de uma mãe que ela voltou na barca, filha de 5 anos, falou, mamãe, se a Duda, que tem 7 anos, escrever um livro, eu também posso. Cara, isso é um divisor de águas, assim, porque hoje a gente tem duas vertentes, é um incentivo, né, para a Duda, nossa filha, e um incentivo para as crianças, através do trabalho que ela desenvolve. Com certeza, uma Porque inspiração. é muito uma inspiração. E assim, a gente vê, né, Karine, nos eventos, assim, muito esse olhar da criança, olhar para ela e falar, cara, eu posso também. E pode, porque as crianças são muito criativas. É só você ter o olhar sobre aquilo, incentivar e permitir que aconteça, né? É o exercício E de aproximar poder, também, né, a criança do livro. Sim, Né? sem Porque dúvida. a partir do momento que vê uma criança que está escrevendo, ela começa também a buscar leituras a e leitura, histórias. Aí né? ela vai lá, ela começa a pegar os livros, manusear livros em busca de histórias e para despertar mesmo a criação, a imaginação, né, para poder escrever. E é bom lembrar que a gente também já gravou programa sobre isso, porque a educação está há 5 anos no ar. Nós já gravamos e o profissional de agora e o profissional do futuro, uma das coisas que estão lá em cima no ranking de desejo das empresas, de desejo do mercado, é que esse profissional seja criativo. Porque um profissional criativo, ele consegue... O mundo é cheio, tem um monte de problemas, né? Tem coisas ótimas e tem um monte de problemas. E aí, numa empresa, numa questão corporativa, a pessoa que é criativa, ao surgir um problema, ela consegue enxergar saídas que aquela que não estimulou a criatividade, muitas vezes não consegue ver. Mas você também trouxe um livro. Mostra que livro Pois que é eu trouxe esse? o livro, na verdade eu trouxe esse e trouxe um outro que a Malu pediu, a da pequenininha. Eu vou falar desse aqui. Esse foi a escolha da Duda também, que é um livro que ela ama. Mostra lá para nossa aqui, câmera, isso, para o pessoal em casa ver. A Grande Fábrica de Palavras, que em resumo conta a história de um país onde as pessoas falam muito pouco e que tem que comprar as palavras. E elas comem e depois elas falam. E depois elas falam. E... Elas comem a palavra para depois falar, é isso? Só que elas têm que comprar, então tem uma fábrica de palavras e as pessoas compram as palavras para que possam falar. Tem várias lojas, tem uma que é... Mostra aí, Duda. Ela é apaixonada por esse livro, falei, vamos levar isso. Mostra para lá, filhote. Olha, tem as lojas de palavras, tem palavrões aqui, aí tem palavras de verão, aí tem as lojas das palavras para as pessoas comprarem. Nossa, mas deve ser um mundo bem difícil esse, Não é? né? E o grande, assim, o que eu vejo de mais lindo nessa história é que tem um menininho que ele não tem tanto dinheiro, ele é apaixonado por uma menininha e ele não tem o dinheiro para comprar e dizer para ela que ama, eu te amo, ou no dia do aniversário dela, né? Que devem ser palavras muito caras. Muito caras. Muito caras. Aí tem um menino que tem os pais ricos, aí ele fala um monte de palavra assim que deve ser muito cara. Aham. Calma aí. Que a gente não pode só dar um spoiler do livro, né? Dizer como é que o menino conseguiu comprar essas palavras. Mas é a busca desse menino pela palavra. Pela palavra. E aí na verdade, a moral da história... Que ele fala...
A moral da história do livro é a questão do amor, assim, que o menininho que não tem tantas condições, ele consegue chegar à menininha através do coração, com palavras que não são tão óbvias, mas que chega para ela pelo sentimento verdadeiro dele, daquela palavra que ele poderia comprar, né? Que é o que ele pode ter acesso para dar para ela. É uma história muito afetiva, assim. Meu Deus! É lindo. De significa. Para começar, assim, como professora já falando, buscar significados, né? Sinônimos. Significados nas palavras, porque uma palavra pode significar várias coisas, dependendo do que você emana. Fantástico. Não, e a verdade do que você da leva, verdade. né? Não é o dinheiro que compra essas palavras que vai tocar o coração dela, mas sim o amor do outro menininho, que é real e ele não tem as palavras certas, mas ele tem o amor que toca o coração dela. É lindo, gente. O que o olhar não diz, o que o silêncio não diz. Às vezes a gente cobra tanto, eu vejo, a gente vê nas redes sociais, né? Poxa, tem que dizer eu te amo. Poxa, é lindo ouvir eu te amo todos os dias. Sim. É lindo, né? Eu acho que nunca é banal. Mas existem gestos e existem silêncios e existem outras palavras que podem transmitir esse sentimento. Traduzem muito bacana. Verdade, uma coisa que eu quero ressaltar aqui no programa é que a Karina tem a outra filhinha menor, quantos anos? Maria Luísa, 3 anos e meio. Maria Luísa. E aí a Maria Luísa chegou aqui, e aí, poxa, quem é que vai cuidar da Maria Luísa? Porque ela veio com as duas, e a menina, né, mais novinha, claro, anda, fala, tem a atividade que uma menina da idade dela tem. E aí eu perguntei pro pessoal lá, não, coloca o computador aqui, que essas meninas hoje em dia já nascem, né, com o computador, celular na mão. E a Karina virou e falou assim, não, eu vou deixar um livrinho na mão dela que ela vai ficar quietinha lá. E até agora ninguém veio aqui falar da Maria Luísa. Então, quer dizer, a Maria Luísa está lá com o livrinho dela. Sim. Parabéns, Obrigada. Impressionante, assim, quer dizer, é possível. Eu ouvi há pouco tempo num gênero que até as pessoas falam assim, ai, não sei o que, novela. Uma personagem falando pro outro assim, a gente vai fazer isso assim, assim, assim. Ah, mas é muito bonito, isso não existe. E aí o cara vira e fala assim, não existe, mas a gente inventa. Eu acho que esse é o grande lance, né? Nós somos seres humanos, a gente não inventou as estrelas, o sol, nem nada disso, mas a gente inventou todas as outras coisas que tem no mundo, inclusive os relacionamentos. E eu acredito muito na literatura, nos relacionamentos pela literatura, por meio da literatura. Conta aí um outro poema pra gente. Então vamos lá. Pra gente terminar. Bom, deixa eu ver. Em ritmo aí de carnaval, já pegando o carnaval, vou pegar um personagem aqui, pirata. Mas na verdade é para falar sobre os heróis. Heróis. Sou um pirata, não da perna de pau. Sou do gancho afiado que tem tapa-olho e não faz mal. Numa grande caravela, cheio de amigos, sorrindo e brincando, vou imaginando e cantando. E tudo vai acontecendo no real do imaginário, vamos construindo e navegando. Gente, parabéns pelo trabalho. Muitíssimo obrigada por estarem aqui. Sucesso. Aí eu vou finalizar, vou combinar um negócio contigo, Duda, ver se você concorda. Na hora que eu falar assim, tchau, pessoal, não sei o que, até a próxima. Aí você vai pegar o teu livrinho, já deixa ele na tua mão. E eu queria que você fosse lendo a história da Violeta pra gente. Pode ser? Tá. Gente, sucesso. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Voltem sempre. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Oi, meu nome é Violeta. Eu gosto muito de tudo que tem a cor do meu nome. Eu não gosto de brigas nem de violência. Eu gosto de tudo em paz. Eu sempre rezo antes de dormir para que o dia seguinte seja ótimo. Eu amo os meus amigos. Alguns desenham muito bem e eu falo, você é um artista. Tem um bem legal, ele é tão doce e calminho. E tenho também uma amiga risonha. O meu sonho é viver em um mundo de muita paz, com pedaços de algodão flutuando pelo planeta. É muito bom ter paz. Beijo!